Eu estou feliz demais, que essa eu acho que é a quinta vez que eu venho aqui. Muitos de vocês talvez não me conhecem, mas é a quinta vez. Eu estava falando com a minha esposa, falei para ela, eu quero me lembrar quantas vezes eu já fui lá. Eu não lembrava. Eu não lembro, possivelmente, que eu almocei ontem. Minha memória é quase zero. Mas a minha esposa tem uma memória fantástica. Eu já vim aqui outras vezes pregar, já vim aqui dar um treinamento um dia. Foi rápido, mas foi um momento. Então essa é a quinta vez. Estou feliz, porque o pastor Artuzeno, ele falou que eu sou referência, estou muito longe de ser referência de qualquer coisa. Espero que eu não seja referência de coisa ruim, mas se ele disse que eu sou referência de coisa boa, tudo bem. Mas ele é um homem que é referência no estado, ele sabe disso, então eu me sinto agraciado com o convite dele, porque nós sabemos que hoje existe um grupo muito grande que se auto-intitula pastor, mas os pastores de Deus, chamados por Deus, não são muitos não, e o pastor Artuzeno, certeza que é um desses, tá bom? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 14, e eu quero já lhe pedir que você faça que nem ontem, por favor, depois da leitura, não feche a Bíblia. Eu tenho uma mania, não sei se boa, não sei se ruim, de ficar incitando você a olhar o versículo que eu estou falando. Eu criei esse hábito com medo de algum dia, mesmo sem querer, ensinar alguma coisa que não esteja na palavra. Então eu tenho um cuidado um pouco excessivo com isso, então não feche a Bíblia. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 13, eu quero fazer essa leitura com os irmãos. Todo mundo conhece a história, mas eu quero falar das entrelinhas na história, tá bom? Amém, irmãos? Diz assim a palavra de Deus. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte, sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus numa grande multidão e compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantar da hora. Despede, pois, a multidão para que, indo pelas aldeias, compre para si o que de comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmo de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães, 2 peixes. Então ele disse: traz-nos. E tendo mandado a multidão se assentar sobre a relva, trazendo os 5 pães, 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou. Depois partiu os pães, deu aos seus discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Curva sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai, a tua palavra foi lida e está posta diante de nós. Nós, Pai, te pedimos, não nos deixe voltar para casa sem aprender as verdades espirituais das tuas escrituras. Queremos ouvir a tua voz, a tua palavra, não a palavra de homens, mas as palavras profundas e transformadoras do Espírito Santo. Sê conosco essa noite, no nome de Jesus. Amém. Deu para ver ontem que eu gosto de futebol, né? Vocês viram? Eu usei pelo menos umas 3 comparações aqui. Falei até que o Ceará ganhar do Ferroviário fácil. Arrumei um inimigo aqui ontem. Pedi desculpa ao pastor. E desculpei ele, que ele torce Ferroviário. Ele está desculpado também, né? Mas, voltando para o campo do futebol, eu quero fazer vocês pensarem em algo que tem muito a ver com o que essa escritura, com essa parte da palavra nos ensina. Eu quero que você vá para casa hoje aprendendo o máximo que o Espírito Santo essa noite tem desejo de te ensinar. Amém? Antes disso, quero fazer uma pequena recapitulação. Ontem, nós vimos um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo. Nós vimos que ele tinha muitos motivos para desistir. Parar. Eu não vou mais.
Não quero mais anunciar o reino. É muito duro, é muito difícil, eu estou quase morrendo. Onde eu vou, o pessoal quer me matar e me apedreja e me persegue. Eu tenho que descer num cesto, eu tenho que fugir da cidade. É muito duro, né? Ele tinha motivo para desistir, inclusive naquela parte do texto que eu li para vocês, porque ele tinha acabado de escapar de um naufrágio, de uma picada de uma cobra, não tinha morrido, e estava preso, tinha sido levado preso. E naquele exato momento, no momento do versículo 31 do capítulo 28, ele está em prisão domiciliar, esperando ser julgado por Nero, o tirano. Esse cara já tinha feito muito, ele podia simplesmente dizer: eu não vou mais fazer. Mas nada foi desculpa para Paulo não fazer. Amém, sim ou não? Amém, sim ou não? Nada foi desculpa. Ele passou por muitos problemas, muitas dificuldades, nada daquilo foi desculpa para ele parar de fazer. Eu até falei, tem um versículo muito característico do ministério do apóstolo Paulo, em Atos 20, 24, eu não vou ler de novo aqui, eu citei ele ontem, você pode ler, né? Quando ele diz que em nada ele tem a vida por preciosa, depois você lê o restante do versículo, muito característico. Rasgue na sua Bíblia. A minha expressão rasgue na sua Bíblia é marcar com vontade, não é rasgar, tirar não. Eu tenho essa mania lá na igreja. Então quando eu disser rasgue na sua Bíblia, pegue uma caneta e marque com vontade. Atos 24, Atos 20, 24. Nunca você vai esquecer dessas palavras do apóstolo Paulo. E aí eu levei para Moisés e fiz o contraponto. Moisés naquele momento tinha tudo para começar a fazer, e ele começou a usar desculpas para não fazer. Ontem nós fomos para casa aprendendo o que é que nós nunca devemos usar diante de Deus. Nunca devemos usar. Nós aprendemos ontem, o que era? O quê? Desculpas. Nunca. Porque nós somos expertos em dar desculpas. Somos ou não somos? Somos, né? E vimos que Moisés era muito brasileiro nesse sentido, né? Expert em dar desculpas para não fazer, para não anunciar, não ensinar a mensagem do reino de Deus. Hoje eu quero levar você a olhar esse tema de um outro ângulo, em uma outra perspectiva. Eu quero tentar fazer você refletir sobre coisas que nós fazemos com muita facilidade, que acontecem nas nossas vidas com muita facilidade, que na maioria das vezes impede que nós sejamos agentes, instrumentos, ferramentas usadas pelo Espírito Santo para anunciar, para ensinar, para proclamar as boas novas do Evangelho. Então, vamos lá para o futebol. Alguns meses atrás, eu vi uma notícia. Quem acompanha futebol aqui? Levanta a mão. Só quem acompanha futebol. Pronto, é tudo torcedor do Ceará, você aposta. Quem acompanha futebol é tudo torcedor do Ceará. Eu vi uma notícia, tá o dedinho assim, ó. Eu vi uma notícia de um time chamado Werder Bremen. Werder Bremen. Já viram esse time da Alemanha? Werder Bremen. O nome é mais ou menos assim. Que esse time estava participando de um campeonato, ia participar de uma final de um campeonato local, regional. E todos os seus 3 principais jogadores estavam em estafa, em cansaço físico acima do normal. No futebol, quem acompanha futebol sabe que existe hoje as pessoas que anotam os... Eu não sei como é o nome dele. Anota os dados, pronto, para ficar fácil todo mundo entender. Anota os dados, as estatísticas de cada jogador. E passaram para o técnico: olha, jogador fulano, ciclano, beltrano, não vou arriscar lembrar o nome deles, estão muito cansados, eles não podem participar da final. E aí estava um impasse, porque eram os 3 melhores jogadores do time. E era uma final, um jogo só. Tinha que participar. Então no último dia, no último momento, na hora de sair a escalação,
O técnico disse: os 3 vão participar do jogo. Os 3 vão. Não importa. É final, eles estão cansados, eles podem não render o que tem que render, mas eles vão, cansados assim mesmo. Eles 3 jogaram e os 3 fizeram gol. E o time ganhou 3-1 a final. Cada um dos 3 que estavam muito cansados fizeram um gol. E o time ganhou 3-1. E o time foi campeão. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou começar agora a explanar para vocês. Talvez tenha sido um dos dias mais cansativos na história da humanidade. Talvez tenha. Em todos os aspectos do cansaço. Então eu quero fazer você entender uma coisa. Você está no mundo repleto de atividades a serem feitas. Trabalho, cuidado com a família, cuidados ministeriais, cuidados pessoais. E é óbvio que você vai cansar. É óbvio. Vocês entenderam o que eu falei? Sim ou não? É óbvio que você vai cansar. Você não precisa comunicar o seu cansaço ao pastor. Se você é um cara que trabalha, que tem filhos pequenos que nem eu, se você é um cara que tem outras atividades, você não precisa comunicar o seu cansaço às pessoas. Nós sabemos que você vai cansar. O grande problema, eu vou repetir, o grande problema no ensinamento, na anunciação da mensagem do reino de Deus no mundo, é que as pessoas estão usando o cansaço para não fazer a obra. Então eu vou trazer de novo ao começo, para você acompanhar do começo ao fim. É óbvio que você vai cansar no seu dia a dia. Não chegue aqui um dia dizendo ao pastor que porque está cansado não vai cantar, não vai pregar, não vai trabalhar, porque estava cansado não anunciou o evangelho no trabalho, não fez isso em casa, não foi para a cela de oração, não veio ao culto de oração, não fez sua parte no reino de Deus. Não faça isso, porque nós sabemos que você vai cansar. Deus sabe que você vai cansar e você sabe que você vai cansar. Então, a partir de agora, eu quero apresentar a vocês um dia mais ou menos típico dos discípulos. E a gente vai refletir sobre tudo que aconteceu nesse dia. Estão prontos? Amém, sim ou não? Vamos lá. Mateus capítulo 14 conta, a partir do versículo 13, uma história muito interessante. Mas antes de passar ao versículo 13, eu quero voltar ao versículo 1. Conta a história em quando João Batista foi preso. Houve ali um acontecimento e João Batista foi morto. Quais as condições em que João Batista foi morto? Ele foi o quê? Decapitado, né? Quando alguém morre perto de você, já é uma coisa ruim. Mas quando alguém que é perto de você morre e foi decapitado, é uma coisa traumática. É ou não é traumático? É claro que é traumático, é uma coisa fora do normal. Além de ser decapitado, a cabeça dele foi servida numa bandeja para a filha de Herodias. Aqui, jeito que você pediu. A sua dança valeu a cabeça de um dos profetas de Deus. Contaram para os discípulos. E aí nós estamos chegando no versículo 13. O versículo 12 diz que os discípulos pegaram o corpo de João e sepultaram a João. Olhe para mim. Você já teve, em algum momento da sua vida, em alguma oportunidade, que sepultar alguém que você ama muito? Você já teve? Quem já passou por essa experiência aqui? Só para me ver, quem já passou por essa experiência? Quase todo mundo. Já teve que sepultar alguém que ama muito. Eu não sei se você já notou, mas eu paro muito para pensar em dias assim.
O dia do luto é com certeza um dos dias mais cansativos da sua vida. É ou não é? Você nem venceu uma maratona de 42 quilômetros em menos de 2 horas, como aquele queniano, há uma semana atrás. Mas você está cansado igual a ele. Seu corpo está moído. Você pode nunca ter parado para pensar nisso, mas é porque sua mente está destruída. Você está acabado emocionalmente. Por mais forte que você seja, você sente o dia do luto quando é alguém que você ama profundamente. Sente ou não? Sente demais. As filosofias humanas, especialmente as asiáticas, as orientais, dizem que quando o corpo está são, a mente está sã. O contrário, a Bíblia já falou. Quando a mente está sã, o corpo está são. Em dia do luto faz a tua mente adoecer. O teu corpo cansa junto. Depois de um dia de luto, qualquer um de nós dormiria pelo menos 12 horas seguidas. Você sabe disso. Se você já passou por um dia de luto, o dia seguinte do luto é um dia de você deitar e dormir, nem que você não queira. Seu corpo pede, seu corpo grita, você tem que deitar e dormir. Se você não fizer isso por bem, você vai desmaiar e vai fazer por mal. Você está exausto. Por que eu estou dizendo isso? Porque esses caras tinham acabado de sepultar um dos homens que eles mais amavam naquela época. Os discípulos tinham acabado de se despedir para sempre, ou pelo menos até a glória, de João Batista, um dos homens mais respeitados pelos seguidores de Jesus, pelo próprio Cristo também. Tinha sido um dia, já no começo da manhã, um dia para se esquecer, muito cansativo. E eu quero contar para vocês uma história para a gente refletir sobre essa parte do dia. Tem muita coisa que vai acontecer nesse dia, sobre essa parte do dia. Alguns anos atrás, mais ou menos 6, 7 anos atrás, eu e a minha esposa, que já somos casados há quase 17 anos, eu sei que parece que ela tem 17 anos, mas ela não tem 17 anos, né? Nós somos casados há 17 anos. Então eu não vou dizer que idade ela tem. Se você tiver coragem, pergunte a ela. Nós, há alguns anos atrás, começamos a nos questionar por que nós não tínhamos filhos. Por quê? Por quê? Por que não acontece? A gente estava fazendo a nossa parte, mas não tinha filhos. Então nós começamos a orar, falar com Deus sobre isso. E Deus deu uma orientação para a gente. E essa orientação, eu imagino que foi dada por Deus, porque Deus começou a dar condições financeiras para que nós pudéssemos investigar o que estava acontecendo. Então nós fizemos vários exames, investigamos durante alguns meses, descobrimos que a minha esposa não pode ter filhos por meios normais, porque se você não estudou ciência, não vai entender, mas se estudou, se você é mulher, ela tem as 2 trompas fechadas, não tem passagem, são tampadas, as 2 trompas. As mulheres sabem o que é isso, né? Sim ou não? Os homens que estudaram ciência sabem, os que não estudaram estão boiando. O que é trompa? Ela é um elefante. Toda mulher tem 2 trompas. Depois você olha no livro de ciência. Ela tem as trompas obstruídas. Então não podia ter filho por métodos normais. Nós tínhamos que fazer uma coisa chamada FIV, fertilização in vitro. Pega o ovo da mulher,
pega o espermatozoide do homem, leva num laboratório, junta um com o outro, forma um embrião, pega o embrião, bota lá dentro da mulher, já dentro do útero. E aí não tem que fazer esse processo todo, que é tudo feito nas trompas, né? E aí chama de fertilização in vitro. Muito caro, caro demais. Mas eu digo que foi orientação de Deus, porque Deus deu dinheiro para a gente fazer. Dava para comprar um carro, mas Deus foi bom. Deus mandou e a gente conseguiu fazer. Nós fizemos. 3 meses depois, a minha esposa abortou a criança. Então, foi um dia horrível na minha vida. Foi um dia horrível na minha vida. Eu falei, puxa, que dia horrível. Mas eu tinha fé que Deus ia nos dar um filho. Então, nós gastamos outro tanto de dinheiro. Fizemos de novo. Ela engravidou de novo. E a criança desenvolveu-se. Quando a minha esposa tinha mais ou menos 6 meses, ou em semanas, 25 semanas, pouco mais da metade da gestação, num dia de domingo como hoje, saindo do culto, nós sentamos em casa, ela estava passando mal, com muita dor de cabeça. Dor de cabeça e gravidez, você sabe que é uma coisa que não combina, né? E ela estava com dor de cabeça muito forte, quase desmaiando. Então nós corremos para o hospital e ligamos para a médica dela. A médica falou, papai, nós temos que tirar a criança agora. Eu falei, mas doutora, me leva a mal não, eu não entendo muito de medicina não. Mas a criança só tem 25 semanas. Pouquinho da metade. Quase, acabou de fazer 6 meses, ainda falta 3. Eu não entendo muito bem de ciência não, mas eu acho que não está na hora. Ela disse assim, papai, se a gente não tirar agora, morre as duas. E não vai demorar muito não. Do jeito que estava, vai morrer as duas daqui a pouco. Eu falei assim, tudo bem, vamos tirar. Atravessei a rua, sentei numa cadeira e comecei a falar com Deus. Ele sabia todas as coisas. Minha filha nasceu pesando meio quilo. Ela não tinha a pele dela formada ainda. A pele dela ainda estava para formar. Não tinha pelos. Ela foi direto para uma UTI neonatal, ser entubada para respirar com aparelhos. Ela não podia respirar sozinha. Ela era do tamanho da minha mão. Era o tamanho da minha filha. O tamanho da minha mão. Ela nasceu. Minha esposa foi para o quarto. Eu fui para a UTI. Eu olhei minha filha, quase não vi ela dentro da incubadora, porque ela era bem pequenininha, enrolada com panos. Só deu para ver a cabecinha dela. A cabecinha dela era tão pequena que uma meia de criança recém-nascida era o gorrinho dela. Só para vocês terem uma ideia. Então eu sentei, eu agradeci a Deus e eu voltei para o quarto com a minha esposa e ficamos conversando. E a enfermeira entrou no quarto e falou, papai, a sua esposa já fez pipi? Eu falei, não, fez não. Ela saiu, voltou e disse assim, meia hora depois, papai, sua esposa já fez pipi? Eu falei que essa enfermeira quer saber do pipi da minha mulher, se ela já fez pipi, não fez pipi, né? É muito curiosa essa enfermeira. Não, mas não fez não. E daqui a pouco entrou o médico e a enfermeira. E o médico disse, sua esposa vai para a UTI. Eu falei, como, doutor? Sua esposa vai para a UTI agora, urgente. Você precisa desocupar o quarto, vá para casa. Eu falei, mas como assim, doutor? O que está acontecendo? Ele disse assim, a sua esposa, os rins da sua esposa estão mortos, faleceram. E eles não têm nenhuma atividade. Ela tem que ir para a UTI imediatamente. Eu falei, mas que é isso que está acontecendo? E minha esposa foi para a UTI do hospital. E também rapidamente começaram a furar ela para fazer hemodiálise, porque ela estava começando a inchar, estava ficando inchada. E eu fui para casa, porque eu não tinha onde eu ficar no hospital, eu não podia ficar no quarto. Minha filha estava na UTI, minha esposa na UTI, e eu fui para casa, e eu cheguei em casa, eu tinha 11 cachorros. Eu gosto de cachorro. 11 boxers, não sei se vocês conhecem essa raça.
E meus cachorros chegaram e falaram comigo, eu me sentei, eu chorei nessa noite, mas eu consegui adormecer. Logo de manhã eu ia voltar para o hospital. E antes de voltar para o hospital, eu conferi a caixa de correio. E a caixa de correio tinha o resultado que eu tinha mandado fazer. Exame de sangue que eu fazia uma vez por ano nos meus cachorros em São Paulo. Tinha o resultado que veio do exame. Eu abri de manhã e os 11 cachorros estavam com calazar. Os 11. Eu sentei de novo, chorei mais um pouco e falei: Deus, o que está acontecendo? Fui ao hospital. No dia seguinte, marquei com o veterinário e sacrifiquei meus 11 cachorros, um por um. Não eram 11 cachorros, eram 11 membros da família. São cachorros que viviam comigo há muitos anos. Mas eu não tinha outra coisa a fazer. Fui ao hospital, e no hospital eu convivi com notícias boas e ruins cada dia. Na verdade não é cada dia. A gente aprende no hospital que é cada turno. Cada turno, não é cada dia, cada turno. Então cada turno tem uma notícia. Às vezes no mesmo dia eram 2 notícias ruins e uma boa. Uma boa e 2 ruins, 3 ruins. Às vezes 3 boas. Convivi durante muitos meses, enquanto a minha filha esteve lá. Ela teve que fazer uma cirurgia com 15 dias de nascida no coração. O coração dela era tão pequeno que a cirurgia foi feita pelas costas, não foi feita pela frente. Todos os médicos diziam: sua filha, papai, 99% de chance ela vai sair daqui ou sem enxergar, ou sem falar, ou sem andar, ou sem ouvir, ou com algumas outras sequelas físicas. 99% de chance. Então você já tem que começar a entrar em contato com os fisioterapeutas e os médicos especialistas. E eu comecei a falar com vários, e eles me contando as possibilidades, os tratamentos que nós tínhamos que fazer depois que minha filha se saísse da UTI. Enquanto isso, minha esposa estava lutando entre a vida e a morte. Não sei se o pastor Zeno lembra. Ela parou o rim, o fígado quase parou, o coração teve problemas e o pulmão teve problemas. O médico olhou para mim e falou: papai, o senhor tem alguma fé? Eu disse: tenho. Pois então você tem que se apegar à sua fé, porque a medicina não tem nada mais para fazer do que já está sendo feito. Então, se apegue à sua fé. É só o que eu tinha. Quando alguém no hospital chegava perto de mim e falava: vai dar certo, eu falava, nunca me esqueço disso, eu falava: não tem outra opção. A única opção que tem é dar certo. Pode ser que não dê certo do jeito que eu penso, mas vai dar certo do jeito que Deus pensa. Vai dar certo. De um jeito ou de outro, eu vou sair daqui sabendo que o que aconteceu era certo. Amém, sim ou não? Meus irmãos, nós lutamos com a nossa fé, que era o que a gente tinha, durante muitos meses. Alguns meses depois, a minha filha saía do hospital, perfeita, enxergando, falando, vendo, ouvindo, andando não estava na idade. Depois ela ia andar, mas saiu de lá perfeita, sem nenhuma sequela, absolutamente nenhuma sequela. Depois a minha esposa saía com o fígado normal, coração normal, o pulmão normal, e o rim dela tinha voltado a funcionar. A minha esposa é essa que vocês viram aqui, cheia de saúde. A minha filha é essa que vocês viram aqui, cheia de saúde, para dar e vender. Muitos meses depois, eu estou contando tudo isso para vocês entenderem o que eu passei. Muitos meses depois, muitas vezes o cansaço mental não vem com o luto, mas vem através das doenças também. Sim ou não? Muitos meses depois, a minha mente não conseguia mais trabalhar direito.
Eu estava muito cansado. A minha filha chegou em casa, a minha esposa chegou em casa, e a única coisa que eu queria era retomar a minha rotina diária. Fazer de novo as coisas que eu fazia antes de tudo isso acontecer. E eu pensei, eu vou comprar pão, porque é o que eu faço todo dia de manhã. Eu compro pão, eu sento na mesa. Eu sou muito repetitivo, muito metódico. Então, se alguém quer me matar, ele vai me matar, porque ele vai saber a hora que eu saio de casa para comprar pão, a hora que eu volto, sabe tudo. Então, eu compro pão, volto, sento, tomo meu café com pão todo dia de manhã. E há muito tempo, há muitos meses eu não fazia isso. Então, eu pensei, vou comprar pão. E eu falei, eu só quero comprar pão, eu não quero dar bom dia para ninguém. Você já saiu assim de casa? Já não. Não quer falar com ninguém. Bom dia. Bom dia. Dá bom dia para o outro. Né? Às vezes é assim. Nesse dia eu estava assim. Eu digo, eu só vou. Eu não quero dar bom dia para ninguém. Entrei no carro. Desci na padaria. Peguei o pão. Falei, vou conseguir. Botei o pão na balança. Estava quase conseguindo. A menina do caixa falou, pastor! Bom dia. Como é que o senhor está? Estou bem. Não queria falar. Como é que está a sua esposa? Todo mundo já sabia. Está bem, obrigado. Como é que está a sua filha? Eu estava pensando, olha, isso é tão difícil comprar um pão e ir para casa. Nunca pensei que comprar o pão fosse tão difícil. Está bem, obrigado. E ela disse uma coisa para mim, ela falou, pastor, eu sempre quis fazer um estudo bíblico. Eu nunca achei quem me desse. Você já levou uma surra do Espírito Santo publicamente? Já não. Eu falei para Deus, podia ter esperado eu chegar em casa para me bater. O papai às vezes não espera, né? Quer dar uns puxões de orelha no menino na rua. Papai me bateu na padaria. Eu engoli seco e falei, eu vou dar um estudo bíblico para você. Próximas semanas, a minha esposa tinha ficado com os músculos da perna atrofiados e nós íamos levando ela para dar o estudo bíblico. E nós demos o estudo bíblico durante 7 semanas e a família inteira se converteu. Amém? E eu falei tudo isso para fazer você refletir numa coisa. E esse é só o começo do dia dos discípulos. Às vezes, nós estamos tão cansados emocionalmente, nós não queremos fazer nada a não ser para nós mesmos. É ou não é? Sim ou não? Nós temos problema com filhos, temos problemas com doença, temos problemas com luto. Nós não queremos fazer nada a não ser para nós mesmos. Imagina, esses caras tinham acabado de enterrar João Batista. Eles estavam indo na direção de quem? De Jesus. Porque eles não estavam preocupados em fazer coisas só para eles. Mesmo eu imagino estarem estafados emocionalmente depois de enterrar um dos melhores amigos deles. Eles estavam prontos para servir, mesmo não estando 100% psicologicamente, mentalmente, emocionalmente. Nós enterramos a cabeça num buraco durante semanas, pedimos a Deus para morrer. Se esquecemos inclusive das bondades do Senhor. A Organização Mundial de Saúde falou que existem hoje no mundo 171 milhões de pessoas deprimidas. Adivinha quem é o país que está no topo do ranking? É o Brasil. 18% dessas pessoas estão aqui. E o estudo da Organização Mundial de Saúde diz que elas estão prontas para entrar na depressão ou prontas para tirarem suas próprias vidas. 18% de todas as pessoas deprimidas que existem no mundo estão no Brasil. E boa parte dessas pessoas está fugindo de servir a Deus, sem entender que a cura é servir a Deus. Amém, sim ou não?
Mas o dia dele não tinha acabado, só estava começando. No versículo 14 e 15, diz que eles chegaram e encontraram Jesus. Jesus tinha encontrado uma multidão, e a Bíblia diz que Jesus tinha se compadecido daquelas pessoas. E Jesus agora começou a fazer ação social. Você já fez ação social? Já, sim ou não? Já fez ação social? Fazer ação social cansa ou não? Cansa ou não? É minha vez, agora é minha vez. Sou eu, meu menino vai na frente. Não é assim, né? Briga com você, botou outra na frente. É medir uma pressão. É quando a gente leva grupo de americanos para alguns lugares, alguns países, fazer tratamento médico, pequenas cirurgias. É todo mundo em cima de você querendo ser atendido logo. Porque todo mundo está padecendo com dores, com sofrimento. Quando você está fazendo ação social, você não está fazendo nada para você. É 0% para você, 100% para as outras pessoas. É ou não é? 0% para você, 100% para as outras pessoas. Existe uma revista no Brasil chamada Revista Brasileira de Medicina do Trabalho. Agora, algumas semanas atrás, saiu a notícia: 7 em cada 10 pessoas que tem algum trabalho em área social, 7, vocês ouviram bem? 7 em cada 10 pessoas que tem algum trabalho na área social estão no seu limite físico, estão quase entrando em colapso de estafa. 7 em cada 10 pessoas que tem trabalho em área social. Esses caras estavam vendo mais de 10 mil pessoas, 5 mil homens. Imagine que onde tem 5 mil homens, tem 5 mil mulheres ou mais. E onde tem 5 mil homens, 5 mil mulheres, tem pelo menos mais 10 mil crianças. É ou não é? E eu estou botando pouco, 2 crianças por casal. Porque na época da minha avó teve 20. Minha outra avó teve 6. Só as 2, a média era 13. Eu estou botando só 2. Tinha 20 mil pessoas ao redor dos discípulos, dizendo: agora eu não estou enxergando, está doendo aqui, está doendo aqui. 20 mil pessoas querendo ser atendidas, e os discípulos no meio das 20 mil pessoas tentando organizar aquele negócio, que eu imagino que devia ter uma bagunça por trás de Jesus. Eles tinham acabado de enterrar João Batista, lembram? E eles passaram o dia inteiro fazendo ação social. Eles estão cansados ou não? Estão ou não? Estão cansados demais. Eu imagino quanto você tem sofrido no seu trabalho. Talvez você esteja muito cansado. Não, é porque meu trabalho é muito estafante, é cansativo. Eu tenho que pensar muito, eu tenho que liderar pessoas, eu tenho que cuidar de coisas, eu tenho que somar números, e é muito cansativo. Pois bem, o dia deles, na ação social, foi cansativo demais, muito cansativo. E aí, a gente vai ver no versículo 15, a primeira demonstração de cansaço dos discípulos. A primeira demonstração de cansaço dos discípulos, quando eles disseram para Jesus, irritados, e eu imagino que eles estavam irritados: alguém pega meu filho aqui, porque ele vai subir e pregar comigo. Alguma mulher aqui, algum diácono, pode levar, viu, para a mamãe. Ele é assim. Vai contigo, vai. Adora um púlpito e um microfone. Vá, meu filho. Deus te abençoe. Deus te abençoe.
Ainda bem, ele adora um púlpito e um microfone, não tem vergonha. Então, tá bom, tá ótimo. Voltando para cá, não sei se você já parou para pensar, quando você está cansado, um dos sintomas do cansaço é a irritação. É ou não é? Você não fica irritado quando você está cansado? Fica ou não? É um negócio, estou cansado, perturbando aqui esse pessoal. Eu fico, não sei pastor Zeno, eu fico. Esses caras deram a primeira demonstração de cansaço. Pastor Zeno não fica não. Eles olharam para Jesus, presta atenção nisso aqui, olha para mim. Eles olharam para Jesus e disseram assim: Jesus, seguinte, temos uma solução genial, solução perfeita para resolver o nosso problema, que eles estavam pensando neles, não era nos outros não. Pega esse povo, despede o povo, manda eles comprar comida para eles. Tão linda que eles deram. Jesus, olha, tem uma ideia aqui, ó, supimpa para lhe dar. Manda o povo-se embora. Eles já estavam ficando irritados, estavam cansados, enterraram João, passaram o dia trabalhando. A Bíblia diz que era no cair da tarde. Você imagina aí, até 5 horas, 6 horas. Eles já começaram a demonstrar que eles estavam prontos para parar. Eu me lembrei de um versículo na Bíblia, que se encontra lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 24. Diz assim, ó: ninguém busque o seu proveito próprio, antes cada um pense no outro. Ninguém busque o seu proveito próprio, cada um pense no outro. O discípulo estava pensando no outro nesse momento? Não. Eles estavam querendo resolver um problema que era deles. Qual era o problema deles? Eles estavam cansados. Meu irmão, eu não sei você, mas muita gente, quando está cansado, para de pensar direito, para de pensar com razão. Os teus problemas não podem te impedir de servir o próximo. Jesus lavou os pés dos discípulos no caminho da cruz. Lembram disso? Lembram? Estava numa sala e todo mundo perguntando quem era o maior no reino de Deus. Estava todo mundo preocupado com status, com posição. Todo mundo querendo ser o maior. Jesus olhou uma bacia, um pano, pegou, sentou eles e começou a lavar os pés. E disse: no reino de Deus, o maior é o que serve o outro. Quem serve é sempre o maior. Quem faz pelo outro é sempre o maior. Mas os discípulos não podiam pensar. Eles não podiam lembrar de Provérbios 11, 25, que diz: a alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Eles não podiam lembrar, porque não tinha razão. Eles estavam irritados, porque eles estavam cansados. Lá na África, é muito incrível quando a gente percebe, não importa o lugar, no meio da pobreza e da miséria, todo mundo é família de todo mundo. Você entra numa casa que o almoço é uma panela com uma gororoba dentro. Mas aquela panela com a gororoba dentro vai alimentar os filhos daquela família e os filhos das famílias ao redor que não tem aquela gororoba para comer naquele dia. O africano que vive na miséria, muitas vezes pensa mais no próximo do que nós, que temos sobrando e jogamos comida no mato. Olha que coisa. Mas o dia deles continua. Eles já tinham demonstrado que estavam cansados. Mas Jesus mudou a ideia. Ele falou: não, de jeito nenhum. Nós vamos mandar o pessoal embora. O que a gente tem aí? Tem uns pãozinhos, tem uns peixezinhos. Pois traga aqui. Jesus pegou os pãozinhos, os peixezinhos, fez uma oração, multiplicou os pães e os peixes. E disse o seguinte: senta o povo. Você já experimentou sentar 20 pessoas no chão? Já experimentou?
Olha, se você sair daqui, naquela sala vizinha, tentar fazer sentar 10 crianças, você vai ver como vai dar trabalho. Imagina 20 mil pessoas. 20 mil pessoas com fome. Senta aí, senta todo mundo. Senta, pessoal, senta. Senta. Já disse para sentar, caboré, senta. A gente vai dar comida, senta todo mundo. Eles andaram para sentar todo mundo ou não andaram? Cabe 20 mil pessoas aqui dentro? Não, elas estavam espalhadas num espaço muito grande. Eles andaram, eles sentaram as pessoas, porque a Bíblia diz que todo mundo sentou. Jesus não pode estar lá e dizer, senta todo mundo, e o cara que está a 1 quilômetro de distância ouvir que tem que sentar. Os discípulos têm que ir comunicar. Eles estavam trabalhando. Sentaram todo mundo. Jesus disse assim, agora faz uma fila indiana e manda todo mundo vir buscar comida aqui. Foi assim que Jesus disse? Foi assim não? Não. Jesus disse assim, agora vocês pegam a comida e vocês vão servir o povo. Isso aí sabe o que era? Era a resposta de Jesus para a afronta deles 5 minutos atrás. Eles disseram, Jesus, manda o povo embora comer. Jesus no subconsciente deve ter dito para ele mesmo, mal sabe vocês que vão dar de comer para tudinho. Pega lá, vai dar de comer para tudinho. E agora os discípulos foram garçons. Você já viu como um garçom cansa? Você já viu não? Já viu? Eu vou dizer uma coisa para você, a sua vida vai mudar hoje. Quando você for no restaurante, você vai observar, o garçom é a única profissão no mundo que sua a orelha. Você nunca notou isso, né? Você vai notar a partir de hoje. Tem uma explicação científica. Você sabe por que o garçom sua a orelha? Primeiro, ele sua porque ele está caminhando muito, né? Vai lá dentro, pega uma comida, volta para cá, pega um prato, volta para lá, pega um talher, volta para cá, pega uma conta, leva dinheiro, traz dinheiro. Ele sua. Por que ele sua a orelha? Porque o garçom fica o tempo todinho, ambiente quente, ambiente frio, cozinha, salão, ambiente quente, ambiente frio, e a cartilagem da gente sua, quando a gente passa por choque de temperaturas, enquanto o corpo está suando. Olha, você não sabia, pesquise na internet, procure no pai dos burros, é o Google. Antigamente era o Aurélio, né pastor? Agora é o Google. Garçom sua demais, e os caras foram um garçom de 20 mil pessoas. Será que esses caras estavam cansados? Estavam ou não estavam? Sim ou não? Será que eles podiam dizer, ó, Jesus é o seguinte, nós temos uma desculpa, nós não vamos mais fazer não. Tá bom. Aí já chega. Nós enterramos João. Nós estamos aqui fazendo ação social o dia todo com esse pessoal que só quer saber de venha, me dê mais. Nós sentamos todo mundo no chão. Nós servimos todo mundo no chão. Tá bom, gente, agora já chega. Agora já chega. Eu já fiz demais. Você sabe por que Jesus mandou os discípulos servirem o povo sentado? Porque Jesus precisava ensinar uma coisa para nós hoje. Olhe para mim. Jesus precisava ensinar através dos discípulos que mesmo quando você estiver muito cansado, você precisa aprender a amar de uma maneira prática. O que é amar de uma maneira prática? Eu vou primeiro explicar o que é amor e o que não é amor. O que não é amor? Amor não é um sentimento. Se você é psicólogo, eu desafio você agora. Nós podemos discutir sobre isso. Amor não é um sentimento. Sentimento é raiva. Sentimento é ódio. Sentimento é gratidão. Amor não é sentimento. Amor é atitude. A Bíblia nos mostra isso. A Bíblia nos fala, Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Amor não é sentimento. Você não pode dizer que ama alguém com palavras. Você não pode dizer a alguém que está com a barriga vazia, eu te amo. Ele não vai se sentir amado. Você não pode escrever uma faixa, eu amo Maracanaú, e Maracanaú vai se sentir amado pela sua igreja.
a sua igreja só vai amar o mundo se amar de maneira prática. Jesus queria ensinar os discípulos que ensinar a mensagem do reino de Deus também era amar as pessoas de uma maneira prática. Amar as pessoas de uma maneira que elas se sentissem fisicamente amadas. Exemplo, você tem um problema muito grande, naquele dia você quer compartilhar o seu problema com alguém. Alguém oferece o ouvido para te ouvir, só te escuta. Você alivia a tua dor. O que aquela pessoa fez por você foi o quê? Amor? Isso é amor. Você pode dizer que ama a sua esposa todos os dias, mas se você bate nela, ela não se sente amada por você. Você pode nunca dizer para sua esposa que você ama ela. Se você é um cara mais fechadão, que nem meu pai, mais durão, que estilo militar, nunca diga que você ama sua esposa, mas você passe a vida inteira respeitando sua esposa, sustentando sua esposa, dando tudo que sua esposa precisa, tratando sua esposa com respeito, com carinho. Ela vai sentir que você sente o que por ela? Amor. Você precisou falar? Porque amor não é um sentir, amor é uma atitude. Amém, queridos? E Jesus queria ensinar os discípulos que ensinar a mensagem do reino de Deus era amar de uma maneira prática. Mas o dia 10 não tinha acabado. Porque quando Jesus disse sirva, e eles serviram, depois que todo mundo comeu, Jesus disse agora junte. Agora é faxineiro. Quem é o faxineiro aqui da igreja? É um homem ou uma mulher? Tem o zelador aqui, o zelador, a zeladora. É só a irmã? Deus tenha misericórdia da tua vida. É só ela sozinha? Meu Deus do céu. Quer ir para a minha igreja, irmã? Pastor, leva a sua ovelha. Olhe, juntaram tudo e ainda deu 12 cestos do que juntou, do que subjou. 12 cestos. Mas deixa eu contar uma coisa aqui. Essa hora foi a hora do refrigério. Você já teve num dia tão difícil, tão cansativo, tão corrido, tão horrível, que parece que Deus usou alguém como um anjo para dar um refrigério no meio do dia? Já aconteceu isso com você? Alguém diz uma palavra, aí você renova, dá para continuar agora, dá para continuar. Jesus foi tão bom que ele bateu e assoprou. Vocês queriam mandar o povo embora? Vocês vão servir o povo. E também vocês vão juntar o que o povo sujou. Mas, olhe para mim. Enquanto eles juntavam, o povo estava de barriga cheia. O que vocês acham que o povo falou para eles? Obrigado. Obrigado. Sorrindo. Quantas crianças os discípulos não tiveram o privilégio de ver? Puxa, ela estava com fome, chorando. Está de barriga cheia, comeu. Olha que coisa maravilhosa. Foi o momento do refrigério. Foi o momento de renovar o ânimo. Jesus sabia que o dia deles estava sendo terrível. Que dia horrível. Foi luto, enterraram João. Depois eles fizeram ação social o dia inteiro. Depois ficaram irritados, cansadinhos. Depois foram garçons, depois foram zelador. Mas agora era o momento do refrigério. Porque o dia deles tinha acabado? De jeito nenhum. Jesus disse para eles: agora vocês entram no barco, vocês passam para o outro lado. Eles entraram no barco e começaram a remar. Você já remou um barco? Não. Não. Já, a irmã zeladora, tinha que ser ela. Ela já remou o barco, por isso que ela aceitou o desafio. Porque remar o barco ainda acho que é pior. Meu irmão, não é ligar um botão e o barco ir, não. Remar, vruco, aqui com o atrito do remo com a água. E com a ruma de homem dentro, o barco estava pesado, tinha que remar com força. E diz a Bíblia que a quarta vigília da noite, vejam aí, quarta vigília, sabe qual é o versículo? Versículo 26.
A quarta vigília da noite, sabe qual é a quarta vigília? A primeira vigília começa às 9 horas, a quarta vigília às 3 da manhã. Às 3 horas da madrugada, eles estavam no meio do caminho ainda. Os teólogos e os cientistas já estudaram aquele mar que eles atravessaram. E eles chegaram à conclusão que aquele mar que eles atravessaram, em 1h30 remando, eles chegavam do outro lado. Aqueles homens saíram no final da noite, e na quarta vigília da noite estavam na metade do caminho ainda, remando, muitas horas. Esses caras estão cansados ou não? Estão ou não? Eles estão cansados demais. Foi luta, ação social, se viram de garçom, se viram de zelador, mandaram 20 mil pessoas sentar no chão, entrar no barco, começaram a remar a noite inteira. A Bíblia diz que sabe por que eles estavam na metade do caminho? Porque o vento era contrário. Algumas vezes, meu irmão, parece que tudo na vida da gente está dando errado. É ou não é? Parece ou não? Parece que está tudo dando errado. Mas eu quero contar uma história para você, talvez vai mudar o ponto de vista disso aí. Porque eu digo sempre lá na minha igreja, tudo vai de como você está enxergando as coisas. Escute isso. Um homem foi assaltado, roubaram a carteira dele. Aí ele chegou na igreja dizendo: olha, roubaram minha carteira. Roubaram minha carteira. Paz, que coisa horrível, roubaram sua carteira, que dia ruim. Com documento, com tudo. Roubaram minha carteira. Mas eu quero agradecer a Deus. Mas você vai agradecer? Não sei se era pedir oração para achar sua carteira. Não, eu quero agradecer a Deus. Agradecer a Deus que roubaram sua carteira? Se eu quero agradecer, bom, comece. Se eu quero agradecer a Deus que foi a primeira vez que eu fui assaltado. Porque eu pego o ônibus naquele canto todo dia, eu podia ser assaltado todo dia. Faz antes que eu pego o ônibus lá e ninguém nunca me assaltou. Então foi a primeira vez que me assaltaram. Eu quero agradecer a Deus que foi a primeira vez que me assaltaram. Rapaz, tem razão, é mesmo. Mas tem mais, eu quero agradecer mais a Deus. Mais eu quero agradecer mais a Deus. Eu quero agradecer que roubaram minha carteira, não roubaram minha vida. Você já pensou se rouba minha vida? Me mata? Roubaram só minha carteira. Então quero agradecer a Deus. Rapaz, o irmão tem razão. Ele disse, mas tem mais. Mas tem mais, irmão? Tem. Olha, eu quero agradecer que eu fui assaltado, eu não era o ladrão. Já pensou se eu sou o ladrão? Tudo vai do ponto de vista. Quando as pessoas falam, pastor, eu estou cansado demais, só tem 5 pessoas na igreja fazendo evangelismo. Olhe para mim, isso aqui é para vocês. Pastor, eu estou cansado demais, só tem meia dúzia de pessoas trabalhando aqui. Só tem meia dúzia de pessoas servindo. Escute isso. Tudo vai do ponto de vista de como você enxerga as coisas. Eu penso que você faz parte da tropa de elite da igreja. Você é o BOP da igreja. Você é o grupo especial da igreja, que foi escolhido por Deus especialmente para aquela obra. Você tem que agradecer a Deus que você faz parte desses 5. Imagina se você fizesse parte dos outros, que só quer ficar sentado na cadeira. Amém, sim ou não? Tudo vai de como você olha. Os discípulos aqui podiam pensar, puxa, mas que dia horrível. Que dia ruim. A gente não sai do canto, o vento é contrário. Mas Jesus estava pensando, essa é a oportunidade que eu vou trabalhar na vida de vocês. E eu vou aí para trabalhar na vida de vocês. E Jesus foi andando sobre o mar para encontrar eles. Eles estavam tão cansados, escute isso, que eles olharam Jesus e não enxergaram Jesus. Vocês sabem quem eles viram? Quem eles viram? Um fantasma. Olha, se a minha esposa vier, ali ela, andando de bicicleta, 1 quilômetro de distância, eu sei que é ela. É ou não é? Se você vê o pastor Arthur Zena andando, lá embaixo, lá vem o pastor Arthur Zena andando.
só pelo andar, você sabe que é ele ou não sabe? Sabe ou não sabe? Sabe ou não? Sabe, porque você tem intimidade com ele, você conhece ele, você conhece seu marido, você conhece sua esposa pelo respirar. Esses caras tinham intimidade com Jesus, esses caras sabiam quem era Jesus. Olha para mim, estou encerrando. Esses caras sabiam quem era Jesus. Por que eles não enxergaram? Porque eles estavam muito cansados. A medicina já estudou a mente humana no alto nível de cansaço e descobriu que no alto nível de cansaço você pode ver coisas que não existem. Você pode ter visagens, coisas que não existem. Sua mente está cansada, estafada. Você olha para objetos e vê outras coisas. Esses caras estavam demais cansados. Mas o dia deles não tinha acabado. Luto, vai comigo. Ação social, garçom, zelador, fizeram 20 mil pessoas sentar no chão, remaram contra o vento durante horas, e agora Jesus estava chegando ao encontro deles. E eles estavam dentro do barco. Naquela situação, qual era o lugar mais seguro para ficar? Muito cansados. Naquela situação, qual era o lugar mais seguro para ficar? Dentro do barco. Era ou não era? Amém, sim ou não, irmãos? Dentro do barco. Eles estavam cansados, não queriam nadar. Mas Pedro enxergou uma oportunidade de ter uma experiência profunda e única com Jesus. Pedro disse: Senhor, eu quero ir aí. É uma experiência única, uma oportunidade que poderia não haver nunca mais, e não houve. Ele estava cansado, estafado, acabado. Ele não ia conseguir nadar até Jesus, ele ia morrer afogado. Mas ele disse: Jesus, eu sei que o lugar mais seguro é aqui. Deixa eu ir aí na tua presença, mesmo eu cansado, mesmo eu estou aqui. Jesus, eu quero ir aí. E Jesus disse o quê? Não, você está muito cansado, não vem não, foi? Jesus disse: não, eu estou com pena de você, que você está cansado. Foi assim que Jesus fez? Jesus disse: venha. E ele foi. E Pedro teve uma experiência com Jesus que todos os outros discípulos não tiveram, porque Pedro buscou a presença de Jesus, mesmo o quê? Cansado. Eu vou encerrar contando uma história para vocês. Eu quero fazer uma conexão no final, rápida. História de uma mulher que estava passando por um problema muito grande na vida dela, estava tendo necessidades de comer. Família grande, mas ela conhecia o Deus que ela servia. Ela estava muito cansada, a vida dela era muito difícil, mas ela queria continuar buscando a presença de Deus. E um dia ela viu numa rádio um programa que as pessoas ligavam e as pessoas podiam fazer pedido de oração. E ela disse: olha, quem pode resolver meu problema é Jesus. Eu estou cansado, mas eu não posso parar de buscar a presença dele. Ligou para a rádio, falou: eu quero fazer um pedido de oração. Essas rádios evangélicas que o pastor fica pedindo de oração. Qual é o seu pedido, irmã? Não, é porque eu estou passando necessidade, a vida está difícil. Se alguém puder me ajudar. O pastor disse: olha, deixa aí seu endereço, que alguém que estiver ouvindo, quiser ajudar, liga aqui para a rádio, a gente dá seu endereço, a pessoa vai deixar lá na sua casa. E ela disse assim: tudo bem, pastor, eu confio em Deus. Deixou o endereço. Nessa hora, um homem muito mal estava ouvindo a rádio, não sei porquê. E ele disse assim: rapaz, está aí que eu vou mostrar para essa mulher que o Deus dela não vale nada. Agora que eu vou mostrar para essa mulher que o Deus dela não vale coisa nenhuma. Ligou para a rádio, pegou o endereço da mulher, disse assim: eu vou deixar comida lá na casa dela. Chamou 2 funcionários: vocês vão no mercantil, vocês juntam 2 carrinhos do melhor que tem dentro do mercantil, a comida mais cara que tem lá. Pode botar, encha, não tem a pena não, eu pago. Não importa quanto vai dar, encha tudo assim. Não é para 1 mês não, encha para 3 meses. Eu sou estragado.
Você chega lá e entrega na casa dessa mulher. Ela vai perguntar, quem foi que mandou? Aí você diga assim, foi o diabo que mandou. O diabo mandou entregar isso para o seu diabo. Que eu vou mostrar para o Deus dela que não vale nada. Fizeram, compraram 2 carrinhos, levaram na casa da mulher, tocaram a campainha. A mulher saiu, ela ficou logo de joelho. Glória a Deus, aleluia, o Senhor ouviu meu clamor, Deus é muito bom. Por isso que eu busco a presença de Deus todo dia, mesmo com a minha vida cansada. Glória a Deus. E os homens estavam ficando preocupados, porque ela não estava perguntando quem é que tinha mandado. Aí um deles olhou para o outro e disse, rapaz, essa mulher vai perguntar por que foi que mandou, não. Aí o mais sabido olhou para a mulher e disse, minha senhora, você não vai perguntar quem foi que mandou, não? Ela disse, eu não, quando Deus manda até o diabo obedece. Quando Deus manda, meu irmão, o diabo obedece. Experiências assim com o Senhor só tem quem busca a presença de Deus, mesmo cansado. Existe um cara chamado Martin Luther King. Eu tive o prazer de conhecer um pouco da história dele quando eu estive em Memphis, nos Estados Unidos, e fui ao lugar onde ele foi assassinado, no hotel onde ele levou um tiro, fazendo um discurso. E eu vi muito da vida daquele homem, do quanto ele amava o próximo, do quanto ele buscava a Deus. Ele era um ativista político, mas ele também era um pastor, né? E ele disse uma coisa muito interessante, que está gravada num muro próximo a um memorial dele lá, e que eu levo na minha mente, e eu quero compartilhar com vocês. Ele disse o seguinte, olhe para mim, nossa vida começa a terminar no dia em que nós ficamos em silêncio sobre as coisas que realmente importam. No dia em que você começar a ficar em silêncio, porque você está cansado, e não estiver anunciando ou ensinando o reino de Deus aos perdidos, pode ter certeza, esse dia em que você ficou em silêncio, foi o dia em que a sua vida começou a terminar. Amém? Deus nos abençoe, que nunca sejamos crentes que usam desculpas, e nunca sejamos crentes que deixam que o cansaço seja uma barreira, um impedimento, para que a gente não sirva o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém? Deus abençoe.